O Chega quer um referendo à imigração já no início do próximo ano. André Ventura faz depender a aprovação do Orçamento do Estado desta e de mais duas medidas que afetam as pessoas que escolheram Portugal para viver. Comecemos este direto ao assunto pela proposta de referendo sobre a imigração. É nossa convidada a deputada do Chega, Cristina Rodrigues, coordenadora do partido na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Bem-vinda, Cristina Rodrigues. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Maria, eu é que agradeço o convite e muito boa tarde a todos. Vou começar aqui por contextualizar as perguntas que o Chega quer ver refletidas nesse referendo, caso venha a ser aprovado. A primeira é se deve existir um limite anual de imigrantes no país. A segunda, se os portugueses concordam ou não com cotas previamente enquadradas por áreas de especialização e necessidades da economia para a entrada de imigrantes em Portugal. A que cotas é que o partido se está a referir, Cristina Rodrigues? São numéricas, de origem, por setor de atividade ou outras? Bom, primeiro de tudo, há aqui um ponto que eu acho que é importante referir e falarei nas cotas sem problema nenhum, até porque isto foi um projeto que nós já tínhamos proposto antes, um projeto de lei. Eu julgo que é importante frisar a importância de haver um equilíbrio na política de imigração e, portanto, tem que haver um equilíbrio entre objetivos económicos, sociais e demográficos com os interesses de longo prazo de Portugal. E é aí que nós consideramos que as cotas podem ser relevantes para conseguir manter este equilíbrio. E, portanto, é preciso perceber quais são os setores de atividade que precisam de mais mão de obra, é preciso compreender as especialidades em que poderão ou não ser necessárias mais pessoas, é preciso compreender também a origem, porque a origem, o Chega tem falado várias vezes desta questão, por questões de proximidade cultural e, portanto, os países da CPLP devem ter um tratamento diferenciado de, eventualmente, países de Estados terceiros. E, portanto, é desta forma que o Chega percepciona as cotas. Dito isto, na proposta que nós apresentámos anteriormente e que esteve em debate e que infelizmente acabou por ser rejeitada, essa seria uma incumbência que o Governo teria, portanto, na concretização das cotas. No que diz respeito à questão do referendo, eventualmente teremos que também, de alguma forma, discriminar melhor para que a pergunta seja o mais clara possível para as pessoas poderem responder, obviamente, em consciência. É aqui na questão da origem que o Chega diverge mais do PSD, porque o PSD está disponível para uma imigração baseada na necessidade da mão de obra. O Chega não está disponível para abdicar desta questão da origem? O próprio PSD, quando anunciou o conjunto de medidas que iria apresentar, porque o próprio PSD reconheceu que a questão da imigração deveria ser regulada de alguma forma e que não estaria a ser, portanto, opondo-se também a uma política de portas abertas, que foi aquela que foi implementada pelo Partido Socialista, e o próprio PSD, segundo eu me recordo, também fez esta referência a privilegiar de alguma forma os países da CPLP por haver essa proximidade, não só linguística, cultural e tudo mais. E, portanto, depois de na campanha o próprio PSD, daquilo que também me recordo, ter mencionado uma abertura às cotas, depois de estar no governo tem vindo a rejeitar efetivamente essa ideia. Mas eu acho que aqui a forma mais simples é efetivamente dar voz ao povo, não é? Dar voz às pessoas. Nós temos o referendo na nossa Constituição há muitos anos, é uma ferramenta fundamental de concretização da democracia e o último que se realizou foi em 2007, só aconteceram 3 referendos em Portugal e a questão aqui da imigração, a nosso ver, obviamente, sendo isso discutível, é uma questão que está a mexer muito com a sociedade, não só em Portugal, mas também fora de Portugal. Outros países têm vindo a reverter a legislação que tiveram em determinado momento e que tornava a entrada nos seus países mais facilitada, e nós queremos antecipar essa discussão para Portugal. Portanto, não queremos, como é que eu ia dizer, um arrependimento pela legislação que foi aprovada, queremos que haja aqui alguma consciência na implementação destas medidas. E portanto, achamos... Pela primeira pergunta, o Chega quer um limite anual de imigrantes no país, faz essa pergunta, não há... Sim, mas imagino que o Chega queira que haja aqui um limite. Qual é que seria o limite razoável? O limite tem que ser visto em função daquilo que são as necessidades do país sempre. E quando dizemos as necessidades, se por um lado nas cotas se coloca a questão exata das necessidades em função da economia, da mão de obra, etc.,
No limite, tem que haver aqui um limite, porque nós sabemos que a entrada massiva de pessoas e num período muito rápido tem impactos a vários níveis. E, no caso, tem impactos ao nível da saúde, da educação, do acesso à habitação, porque, efetivamente, o nosso Sistema Nacional de Saúde não estava preparado para, de repente, ter um fluxo muito superior de pessoas a aceder. Na habitação, vimos um aumento muito grande dos preços das casas ou das rendas e, portanto, é preciso fazer uma análise de qual é que será portanto, o número de pessoas que o nosso país está disponível e tem capacidade, efetivamente, para receber e receber bem. Eu recordo-me, eu julgo que foi na Alemanha que o Ministro do Trabalho disse que uma cultura de boas-vindas não significa um convite à imigração e, portanto, recebermos bem as pessoas também é ter capacidade para as receber. E depois, não podemos aqui ignorar outros fatores que também são consequência da nossa legislação e que, no caso, o Razi parece muito evidente que foi um aumento exponencial do crime de tráfico de seres humanos e também um aumento exponencial do crime de auxílio à imigração ilegal. Ou seja, a nossa legislação está a promover uma maior prática deste tipo de crimes, que são crimes que devemos repudiar, obviamente. E, portanto, há aqui duas vertentes nas nossas propostas. Temos que, de alguma forma, proteger os cidadãos portugueses e assegurar que eles têm todas as condições para aceder aos serviços, proteger a economia portuguesa. Também temos que proteger os cidadãos imigrantes que vêm com boa vontade para trabalhar, mas que hoje em dia muitos deles também estão a ser enganados e estão a ser usados por estas máfias, digamos assim, que acabam por estar a operar também em Portugal e que acho que é algo que ninguém quer e temos aqui também uma oportunidade de ajudar a combater esse tipo de criminalidade. E os portugueses têm de ser também protegidos dos imigrantes que vêm viver para Portugal e que têm maior poder de compra e que podem depois também fazer aqui aumentar os preços da habitação? Assim, a questão da habitação é uma questão fundamental e que tem que ser vista, mas neste momento temos que ver a percentagem desses portugueses que está a falar e da percentagem dos outros portugueses que está a falar e de quais deles é que tiveram maior impacto no acesso à habitação, pelo menos pela classe média. E, portanto, isso obviamente é uma questão pertinente. Eu julgo que foi na Austrália, eles quando tiveram a fazer aqui a legislação relativamente a esta matéria, anteriormente à aprovação da legislação, fizeram um estudo sobre o que impacto teria na habitação e acho que foi um exemplo importante e acho que em Portugal deveríamos seguir esse exemplo também, ou seja, antes de termos uma política de portas abertas, que neste momento até já temos, devia ter sido feito esse estudo de impacto nos diversos setores. Ainda vamos a tempo de o fazer, obviamente, e de limitar de alguma forma, até potencialmente seria uma coisa importante a ter em conta. Agora, o Chega, quando faz estas propostas, não discrimina em função do tipo de imigrante, não é? Parece-nos que é fundamental é que as pessoas sejam cumpridoras, venham para trabalhar, não tenham qualquer tipo de problemas com a justiça e portanto, a partir daí não existe qualquer problema. Mas faz perante a origem esse tipo de discriminação? Ou de diferenciação, se lhe quiser chamar. Não, no caso seria para a implementação de cotas, sim, deveria haver aqui algum tipo de análise relativamente à proveniência, sim. No último debate sobre migrações na Assembleia da República, convocado pelo Chega, o PSD absteve-se em 3 iniciativas e chumbou 2, uma era sobre as cotas. O referendo é o trunfo que o Chega arranjou para marcar posição perante este Orçamento de Estado e tentar forçar a AD a mudar de posição? Eu julgo que é assim, a questão do referendo, porque o Chega não sabe como é que as pessoas vão responder ao referendo, por um lado, e por outro lado o referendo não é vinculativo. O Chega considera que ouvir a população é a forma mais evidente de conseguirmos espelhar aquilo que seja a sua vontade. E, portanto, se os portugueses considerarem que deve haver um limite à entrada ou que devem haver cotas, depois caberá ao Governo agir ou não em conformidade com isso. Aquilo que nós queremos verdadeiramente é mobilizar a sociedade portuguesa para debater este tipo de políticas. E assim, acho que a Assembleia da República deve saber dar resposta a essas preocupações e a essas reflexões. Mas com esses sinais que foram dados no Parlamento de disponibilidade para dialogar em matérias de imigração, porque é que o Chega optou por esta consulta direta? Isto significa que não vão existir mais conversas com o PSD?
Não, vão continuar a haver conversas com o PSD, estão a haver conversas, segundo, aliás, o próprio presidente do partido hoje indicou que iria fazer chegar estas reivindicações, digamos assim, ao governo. Não creio que se possa dizer que não vão haver mais conversas, até porque há mais propostas que estão em cima da mesa. Esta é, de facto, uma proposta que é relevante, que continua a deixar na mão do governo, ainda que os portugueses se manifestem positivamente a estas questões, continua a deixar na mão do governo avançar ou não avançar com a sua implementação. Agora, é óbvio que nós defendemos que depois o governo deve ser consequente. Mas, conforme dizia inicialmente, não fazemos ideia de como é que as pessoas vão responder e achamos que a sua escutação é fundamental. Não há aqui um risco de banalizar o referendo, porque não há muita tradição em Portugal de referendar questões políticas que não sejam as chamadas questões de consciência. Isto quer dizer que o Chega sempre que não, que se o Chega não conseguir impor as ideias no Parlamento vai optar por estas consultas diretas em vários assuntos? Não, o que nós defendemos e sempre defendemos, e aliás na proposta de revisão constitucional que apresentámos anteriormente, até defendemos que o referendo devia ser vinculativo. Até porque, eventualmente, poderá ser uma das razões para os referendos não mobilizarem assim tantas pessoas. Agora, acho que nunca podemos falar numa banalização do referendo quando só houve 3 referendos em Portugal. Por outro lado, consideramos que as pessoas devem ser mais vezes chamadas a ser ouvidas e não só no momento do ato eleitoral, e portanto de 4 em 4 anos ou o que seja. É positivo para a democracia, acho que é positivo para a sociedade portuguesa que as pessoas possam mais vezes fazer essa participação. Aliás, noutros países isso é feito. Não vejo razão para que em Portugal não se faça. E não creio que exista qualquer banalização de todo. Não pelo número, mas pela questão de deixar de ser sobre uma questão de consciência e passar a ser sobre uma questão política. Por exemplo, a adesão à União Europeia foi referendada em alguns países e por cá não. Sim, mas isso é importante que tenha mencionado, até porque nós já tivemos outras questões em que se levantou a possibilidade de se fazer um referendo e no caso até foi o Chega também que fez a proposta relativamente à questão da eutanásia, para também ouvir os portugueses sobre essa matéria, e houve pessoas que disseram que seriam absolutamente contra, porque estamos a falar de direitos fundamentais que não devem ser referendados. Ora, o referendo deve ser possível sobre qualquer questão que a Assembleia da República possa legislar, porque são as pessoas que têm o poder. Nós aqui apenas estamos a representar de alguma forma. E, portanto, se a Assembleia da República pode legislar sobre determinada matéria, tem toda a liberdade para também as pessoas virem a manifestar sobre essa matéria. E acredita que, mesmo que a Assembleia da República aprovasse este referendo, o Presidente da República o convocaria? Não vejo razão para não o convocar, honestamente. E as outras medidas, Cristina Rodrigues? Quando o Chega diz que quer uma revisão imediata de programas de apoio e subsídios atribuídos a imigrantes e refugiados, é uma revisão ou é uma reversão? Em que moldes é que apresenta esta proposta? Esta proposta também foi uma das propostas que nós levámos ao plenário, em que aqui havia alguma abertura por parte do PSD, que no caso julgo que não estaria de acordo com o número exato de anos que o Chega estava a propor. E o Chega, na altura, no debate, até disse que estaríamos disponíveis para, em certa especialidade, fazer essa discussão, mas o PSD apenas eventualmente viabilizaria se nós a alterássemos antes. Qual é que é o ponto aqui? Aquilo que o Chega defende é que as pessoas devem, primeiro, vir, fazer descontos e depois então serão elegíveis para determinados apoios sociais. E isto acontece, por exemplo, em países como a Alemanha e não só. Mas basicamente é uma questão de não estar a atrair determinados tipos de imigração ou de imigrantes que não têm sequer condições para se alojar e para conseguir trabalho. Eu posso lhe dizer, em termos de números, que o número de sem-abrigos aumentou drasticamente em Portugal, foi cerca de 80%. Não chega a 80%, mas é quase. E uma grande percentagem deles são pessoas, são imigrantes. E portanto, é de facto relevante que as pessoas que venham já tenham um trabalho para também não terem que passar por este tipo de situações. E assim, existe um equilíbrio entre quem vem para trabalhar, faz esses descontos, usufrui dos serviços públicos,
mas só irá ser elegível para também receber apoios de volta quando, depois de fazer esses próprios descontos. No fundo, essa proposta é aí que reside. E a questão do reforço financeiro para o controle de fronteiras seria de que ordem de grandeza? Algum número já apontado pelo Chega? Nós estamos a fazer essa avaliação. Nós sabemos que em termos de recursos humanos há falta e depois aqui também falta de alguma formação ainda. Há uma série de coisas. Aliás, o Chega foi sempre contra o desmantelamento do CEF. E agora temos a prova de que efetivamente estávamos certos, não é? Esta situação aumentou de alguma forma as situações de falta de fiscalização. Há uma preocupação grande com a questão, uma vez mais, da prática do crime de auxílio à imigração ilegal e à forma como o CEF tinham já um conhecimento, um know-how, em que lhe permitia, de uma forma mais expedita e mais eficiente, detectar este tipo de situações e que neste momento, tendo sido todos eles separados pelas várias polícias, sabemos que não está a haver o controle devido, por falta de pessoas, por falta daquela experiência, aquele know-how que efetivamente existia no CEF. Portanto, o Chega quer este reforço financeiro, embora não tenha aqui uma ideia ainda, apresentar a proposta sem ter uma ideia ainda do valor ao certo. Muito bem. Sim. Cristina Rodrigues, permita-nos, antes de fechar, e peço-lhe uma resposta breve, tanto quanto possível, a ministra Margarida Balseiro Lopes, que tem a pasta da igualdade em mãos, dá respaldo, segunda a posição da Direção-Geral da Saúde sobre os produtos menstruais. Numa campanha, só para os nossos ouvintes ficarem aqui contextualizados, a DGS refere-se a pessoas que menstruam e o Governo, numa resposta ao Bloco de Esquerda, reconhece a necessidade de incluir as pessoas transgénero e não binárias nas mensagens que são transmitidas à população, defendendo essa linguagem neutra utilizada pela DGS. A ministra considera que é uma questão de direitos humanos. Para o Chega também é? É uma questão de direitos humanos. Eu digo-lhe qual é que é a situação aqui em particular. A situação em particular é que as mulheres durante muito tempo estiveram a lutar para que conseguissem igualdade. E durante muito tempo estiveram a lutar para que o nome delas fosse reconhecido, para que as mulheres fossem tidas em conta. E neste momento aquilo que parece é que de alguma forma sobre a capa da linguagem inclusiva estamos aqui a invisibilizar o nome das mulheres e julgo que isso não será, se calhar, o mais inclusivo, porque será inclusivo para uns e exclusivo para outros.